Fala, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o Senhor traga o descanso e o consolo que você precisa, e por isso eu quero trazer uma mensagem que vai te direcionar e vai te ajudar a entender qual é a marca de quem tem o Espírito Santo na sua vida. E ao final eu vou fazer uma oração por você, pela sua família, pedindo que o Senhor derrame da presença dEle, que o Senhor te renove e que o Senhor te ajude a viver da maneira que o agrada. Amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Então eu conto com você para caminharmos juntos pela fé. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero refletir com vocês sobre qual é a verdadeira marca de quem tem o Espírito Santo. E para isso nós vamos recordar como foi a festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas e muitos começaram a falar em línguas. Eu vou trazer um esclarecimento sobre isso. A Bíblia conta que depois que Jesus morreu e ele ressuscitou na Páscoa, os seus discípulos ficaram em Jerusalém esperando a chegada do Espírito Santo. Naquela época, muitos judeus moravam em outros países, mas eles sempre visitavam Jerusalém todos os anos para celebrar o Pentecostes, que é uma festa judaica instituída por Deus para comemorarem a colheita. E a festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa, e foi exatamente naquele dia, no domingo de manhã, que o Espírito Santo desceu como um vento muito forte e línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar em outras línguas que eles não conheciam. Depois você lê na sua Bíblia, está lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Então os judeus que moravam em outros países, eles estavam ali naquela festa e eles ficaram muito surpreendidos porque cada um estava ouvindo a mensagem de Deus na língua do seu país. E eles até comentavam entre eles: nossa, esses discípulos de Jesus, eles estão embriagados, porque como é que pode eles falar tantas coisas assim e eles nem têm conhecimento, muitos deles são analfabetos, como que pode isso? Então aquele foi um mover do Espírito Santo tremendo, e ali começou a igreja de Jesus, porque Pedro naquele momento, ele levantou a voz, ele pregou o evangelho para toda aquela multidão, e somente naquele dia mais de 3.000 pessoas se converteram. Então esse fenômeno sobrenatural não deixou dúvidas de que o Espírito Santo tinha descido à terra no coração dos homens, e é muito importante nós sabermos que aquele evento aconteceu somente uma vez, quando o Espírito Santo encheu aqueles homens de poder e eles começaram a pregar cada um em uma língua para que todos tivessem acesso ao Evangelho. Então, quando nós falamos que uma pessoa precisa ser batizada no Espírito Santo, na verdade não é esse batismo que aconteceu em Pentecostes. Mas depois que eles começaram a evangelizar e os apóstolos então colocavam as mãos sobre as pessoas, aquelas pessoas recebiam o Espírito Santo e aí elas começavam a falar em línguas estranhas, línguas que o Espírito Santo ia gerando na vida delas. E até hoje esse dom de oração em línguas, ele existe, ele acontece. Eu mesmo oro em línguas muitas vezes e isso edifica bastante. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas, ele fala a Deus e não a homens, e ele fala em mistérios, a gente não consegue entender. Então se você ainda não tem esse dom de línguas, você pode pedir, você deve buscar ao Senhor que te batize, que te encha com a presença dEle, e isso vai te ajudar muito na caminhada, é um dom para a sua edificação pessoal. Mas tem muita gente que acha que se a pessoa não fala em línguas, ela não tem o Espírito Santo. E esse é um engano muito grande. Eu sei que é um engano vindo do diabo, porque o diabo ele quer fazer com que as pessoas desacreditem que Deus está com elas. E isso então, irmãos, não é verdade. Tem muita gente que não tem o dom de línguas e não quer dizer que ela não tem o Espírito Santo. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo entra na nossa vida e ali nós já somos selados com o Espírito, ali nós já temos a presença do Senhor conosco todo o tempo, e isso já é suficiente para você ser salvo, para você morar no céu, entendeu? Então o fato da pessoa orar alto, a pessoa pular, sapatear, não quer dizer nada, tá bom? Tem muita gente que faz todas essas acrobacias e não tem uma vida diária com Deus, uma vida de obediência, uma vida de santidade. Então eu senti de trazer essa mensagem para você hoje, porque muitas pessoas têm um entendimento errado a respeito do Espírito Santo.
E para você entender, aquele sinal que as pessoas receberam de falar em línguas estranhas, na língua de cada país, não foi o maior sinal do mover do Espírito Santo, não. À medida em que aquela comunidade de cristãos aumentava, eles se tornavam cada vez mais unidos, a ponto de abrirem mão das suas posses em favor dos outros. E eu quero ler para você esse mover do Espírito Santo que pouca gente fala. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Diz assim, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então, irmãos, a maior marca da pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo é que ela se torna parecida com Jesus. Ela deixa de se preocupar somente com ela mesma e ela abre mão dos seus direitos e até mesmo das suas coisas para cuidar do próximo. E o próprio Jesus disse que esse seria o diferencial dos seus discípulos, quando ele disse o seguinte, está lá em João capítulo 13. Olha o que ele diz. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha isso, irmãos. Eu falei de tudo isso aqui nessa mensagem para te explicar o seguinte. O amor é a verdadeira marca de quem tem o Espírito Santo. Porque nós não somos capazes de amar as pessoas como a nós mesmos se não for pelo Espírito Santo. Agora imagine amar o seu próximo como Jesus nos amou. É mais difícil ainda. E por isso, quando um cristão se desapega das coisas deste mundo, ele abre mão do seu status, do seu título, do seu cargo na igreja, do seu reconhecimento em favor do próximo, esse é um sinal claro de que o Espírito Santo está operando na vida dessa pessoa. É um sinal de que ela foi transformada, porque sem ele nós não conseguimos ter esse tipo de atitude. Quando você sente um amor tão forte por alguém, quando alguém procura você, quando alguém te pede um conselho, te pede uma ajuda, e você se doa para aquela pessoa, você abre mão do seu tempo, das coisas que você estava fazendo, você abre mão de posses, de qualquer coisa, por amor àquela pessoa. Essa é uma demonstração de que o Espírito Santo está operando. Amém? Eu sei que tem pessoas que não conhecem a Deus e pessoas que são bondosas mesmo assim. E isso é uma dádiva de Deus. Deus tem operado, Deus usa pessoas também que não são cristãs, sabe? Deus toca no coração delas, mas é muito importante todos nós entendermos que cada ser humano precisa nascer de novo. A pessoa pode ser boa, pode ser generosa, mas se ela não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, ela ainda não está salva. Ela precisa do Espírito Santo na vida dela. E ao mesmo tempo, não adianta ter o Espírito Santo e você não deixar ele governar a sua vida. Você continuar agindo pela carne, você continuar produzindo as obras da carne, o pecado, não adianta. Você precisa abandonar as obras das trevas. E isso é tão forte, é tão real, que lá em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo falou que não adianta uma pessoa falar em línguas, falar na língua dos anjos, fazer milagres, ter uma fé a ponto de transportar montanhas e conhecer todos os mistérios de Deus. Se ela não tiver amor, isso não vale nada. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, busque desenvolver essa marca do Espírito Santo, que é o amor. Peça para Ele te dar mais poder para amar aos outros do que para fazer sinais sobrenaturais, tá bom? Porque eu creio, o verdadeiro milagre que todos nós devemos buscar é o milagre do amor. É você acreditar em quem não acredita em si mesmo, é você seguir uma milha a mais com aquela pessoa, é você encorajar, animar os irmãos, não julgar aquele que tropeçou, mas estender a mão para ajudá-lo, sabe? Tudo isso são demonstrações de que o Espírito Santo está presente na sua vida, tá bom? E agora eu quero orar por você, você que foi tocado por essa palavra. Se você puder, feche os seus olhos e vamos pedir ao Pai que transforma o nosso coração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite para Te agradecer pela vida de cada um que está orando comigo, meu Pai. Oh Deus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Como é bom, Senhor, podemos orar. Isso é um privilégio que Jesus conquistou para nós ali na cruz. E hoje nós podemos buscar consolo, renovo, perdão, misericórdia. Oh Deus, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Eu venho pedir, meu Deus, em favor de cada um que está me ouvindo. Essas pessoas têm deixado os pedidos de oração. Senhor, atende ao clamor, Pai.
Quantas pessoas têm me falado no dia a dia que estão sendo transformadas pelo Teu poder através dessas orações. E eu sei, meu Deus, que esse poder não pertence a mim. Eu não sou nada, Senhor, mas eu creio no Espírito Santo que se move entre nós. Ô Espírito Santo, venha encher nosso coração de amor, de paciência, de amabilidade, fidelidade, mansidão, que a gente venha conseguir acreditar no nosso próximo, encorajá-lo, fortalecê-lo e não retribuir na mesma moeda quando alguém nos fizer o mal. Nos ajude, Senhor, a demonstrarmos o amor, porque Jesus disse que nós seremos conhecidos como seus discípulos se amarmos uns aos outros. Ô Senhor, meu Pai, como é difícil, Senhor, viver neste mundo e não ser contaminado por ele. Como é difícil, meu Pai, não deixarmos cair em tentação. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti. Quantas pessoas, meu Pai, estão perdendo o amor porque o pecado tem aumentado no seu coração. A Tua palavra diz, Senhor, que o amor de muitos se esfriaria no fim dos tempos, porque o pecado iria se multiplicar. Por isso, Jesus, tira de nós tudo que nos afasta de Ti, tudo que nos impede de viver em plena comunhão com o Senhor. Oh, Jesus, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Ainda que a gente não ore em línguas, ainda que a gente não tenha uma fé ao ponto de transportar montanhas, nós queremos, Jesus, ser cheio de amor, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor é o cumprimento da lei. O amor é a maior marca de que alguém tem o Espírito Santo. Então nos ajude, meu Pai, a partir de hoje, a orarmos, a intercedermos por aquelas pessoas que muitas vezes não tem quem ore por elas. Nós oramos, Senhor, em favor de todos aqueles que me acompanham aqui nessas orações. Eu te peço, Jesus, pelos problemas que eles têm passado, que o Senhor entre com provisão, que o Teu poder venha sobre a vida deles agora. Tira, Jesus, toda falta de paz, toda falta de amor, de comunhão. Jesus, que os problemas não venham atrapalhá-los mais, mas que a fé seja maior do que o medo e a preocupação. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, continua derramando da Tua graça e do Teu amor sem fim sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos,
eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento, e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.